Muita gente só lembra do Elvis Presley com aquela imagem dele gordo, suado, metido em roupas apertadas e cantando músicas cafonas. Neste vídeo eu vou mostrar que mesmo assim Elvis fez muita coisa legal naquela fase que a gente chama de fase Las Vegas. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, infelizmente muita gente, mas muita gente mesmo, lembra do Elvis Presley gordo, suado, metido em roupas ridículas e justíssimas em cima do palco, ainda com aquele vozeirão, mas cantando um monte de baladas e exibindo uma triste decadência. Infelizmente, essa é uma realidade que não se pode negar que tenha realmente acontecido, principalmente nos 2 anos anteriores à morte dele, em 1977. Só que ao contrário do que também muita gente pensa, foi também nessa etapa final da carreira dele, cara, que ele gravou discos excelentes, mas que foram menosprezados pelos críticos na época e por grande parte do público que acompanhou a discografia do Elvis nas décadas anteriores. Aquele velho problema que eu falo, né, da comparação burra, que você deixa de apreciar uma obra porque fica comparando com as outras anteriores. Pra você ter uma ideia, alguns dos meus discos favoritos na discografia do Elvis estão exatamente naquela terceira fase, criminosamente ridicularizada, tanto pelo declínio físico dele, né, quanto do visual dele, das roupas, que os shows, as roupas eram realmente ridículas, né, e essa fase começou a partir do início dos anos 70. Essa fase ela é demarcada por um período em que rolou também aquela volta sensacional que ele teve naquele especial de TV de 1968, que eu tenho aqui em DVD, ó, que é esse aqui, ó, Elvis 68 Comeback. Cara, isso aqui é um especial de televisão simplesmente inacreditável que você não pode deixar de assistir. Eu particularmente considero a terceira fase da carreira do Elvis a partir desse documentário aqui. Para mim é bastante demarcado esse período que vai desse especial de 68 até a morte trágica dele em agosto de 1977. Eu mesmo chamo esse período de fase Las Vegas, para demarcar bem, pelo menos na minha cabeça, e espero que na sua também, a respeito dessas 3 fases. Vamos então ao que interessa. Eu vou mostrar aqui os álbuns que você precisa conhecer dessa fase e você tem que ouvir de ponta a ponta urgentemente. Eu vou começar por esse aqui, ó, o espetacular From Elvis to Memphis, de 1969. Que para mim esse disco aqui é um clássico indiscutível. Esse disco aqui, cara, ele foi produzido magistralmente pelo Chips Moman e com a espetacular banda de estúdio conhecida informalmente como The Memphis Boys. Eu já vou falar um pouco a respeito disso. E esse álbum, ele retrata muito bem como é que estava o espírito do Elvis depois do enorme sucesso que ele fez nesse especial aqui de TV, tá? O Elvis, na época, ele já estava livre da obrigação de gravar discos que eram, na verdade, trilhas sonoras para os seus fraquíssimos filmes. O contrato dele com a poderosa Metro-Goldwyn-Mayer tinha acabado e não foi renovado. Então o Elvis, livre disso, ele foi convencido pelos amigos dele e pela equipe a gravar um novo álbum fora dos estúdios da RCA, onde ele sempre gravava. E ele acabou indo para o estúdio American Sound, lá em Memphis. E lá ele acabou enveredando pela seara da Soul Music. Vide a sensacional versão de uma canção que hoje é clássica, intitulada Only the Strong Survive, do Jeremy Butler, e que foi eternizada na voz do saudoso Billy Paul, que ele gravou aqui, cara.
assim como é sensacional a estupenda faixa de abertura desse disco, que é Wearing That Love and On Look. Tem também country music de primeira, uma canção ótima chamada I'm Moving On, tem um monte delas, né? E tem um blues, cara, chamado Power of My Love, que é de cair o queixo até hoje. E tudo isso resultou num álbum apaixonante, cara, que pode inclusive ser classificado como country soul, tá? E que demonstra até hoje que o Elvis estava muito afim de tirar o atraso de todos aqueles anos que ele passou fazendo aqueles filmes bem fraquinhos. A versão que ele fez da sensacional canção In the Ghetto, que foi inclusive composta especialmente para ele pelo cantor-compositor Mac Davis, essa música foi gravada em 23 takes. Demorou 23 takes até se chegar, né, ao take perfeito, e até hoje essa versão que o Elvis gravou aqui é absolutamente sublime. Desse mesmo período de gravações saiu um outro clássico do Elvis, que é Suspicious Mind, que foi composta pelo Mark James, que inclusive foi o mesmo cara que compôs depois, alguns anos depois, Always On My Mind, que o Elvis também gravou tempos depois. Só que Suspicious Mind não foi incluída no álbum, por quê? Primeiro, apostaram que essa música seria um compacto de imenso sucesso, como realmente foi, e depois teve uns problemas de direitos autorais, ali é uma coisa que eu vou contar isso num vídeo que eu vou fazer lá no meu clube de membros VIP, que você sabe que é um local repleto de material inédito, exclusivo, só os sócios têm acesso. E aí você vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro para você escolher o seu plano, ficar sócio e ter acesso a esse tipo de material. Então, esse disco aqui é simplesmente espetacular. O outro ótimo disco que ele gravou nessa fase de Las Vegas é esse aqui, ó. That's the Way It Is, de 1970. Esse disco aqui, ele na verdade foi gravado para complementar o então lançamento de um sensacional documentário com o mesmo título. E esse álbum, ele é igualmente ótimo, que ele é composto de 8 gravações de estúdio e 4 gravações ao vivo. Para muitos críticos, esse disco aqui foi um retrocesso em relação àquela abordagem dos tempos de Memphis, né? Com o soul e o R&B sendo um pouco deixados para trás na busca por um pop branco, elegante e limpo, que era perfeito para o público de Las Vegas. Aliás, para onde o Elvis praticamente se mudou, né? Naquela temporada enorme que ele passou por lá, que é a terceira fase que eu estou falando aqui. Isso é verdade, os críticos estavam cobertos de razão, só que isso não torna esse álbum inferior por causa disso. Aliás, essa fase, Las Vegas e todo o que aconteceu com o Elvis está dissecado nesse lançamento da Belas Letras, simplesmente arrasador, cara, que é Elvis, Amor Descuidado. Esse livro é o segundo e último da biografia completa do Elvis, que, né, lembra desse livro aqui, ó? Esse é o primeiro, tá? Que foi lançado pela Belas Letras, cara. Escrita pelo Peter Graunik, tá? Que é o maior especialista de Elvis de todos os tempos. Então esse aqui é o livro 1, que inclusive a gente vendeu muito na época, né, que nós lançamos. Inclusive você pode de repente comprar esse livro aqui também para você ter as duas partes. E essa aqui é a que foi lançada agora, cara, que é O Amor Descuidado. Porque o que acontece? O primeiro livro vai até o momento em que o Elvis embarca para a Alemanha para o serviço militar. E esse segundo aqui conta o restante da história. E vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga, é arrasador, assim, esse livro, tanto quanto é esse aqui. Porque, assim, a quantidade de histórias absurdas e até mesmo aterrorizantes, cara, dessa fase do Elvis, cara, é um negócio que é descrito aqui nos mínimos detalhes. Toda a vida do Elvis, essa segunda parte foi repassada nos mínimos detalhes, com um monte de histórias de bastidores
as confusões com o Coronel Tom Parker, os remédios, as drogas, as traições. Cara, é de cair o queixo. E esse lançamento é muito legal, cara, porque ele vem com vários acessórios. Além do livro, você recebe um chaveiro do Elvis. Ó, que legal, um chaveiro do Elvis. Tem também adesivo. Olha que legal. Tem também marcador de página personalizado. Tá vendo aqui, ó? Ó aqui. Tem uma foto do hotel do Internacional, Hotel Internacional, com anunciando o show do Elvis, e tem também, vem junto, um livreto com a filmografia do Elvis, né? Todos os filmes que ele fez. Olha aqui que legal. Bacana, né? Pois é, meu amigo e minha amiga, você não pode perder isso aqui. E você, evidentemente, que você pode adquirir esse livro sensacional aqui com um desconto incrível. Basta que você clique aqui abaixo, na descrição do vídeo, no link correspondente, e na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso cupom de desconto. Você vai escrever lá, Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai adquirir esse livro, que é a segunda e última parte da biografia do Elvis, e é um negócio sensacional. Você tendo esses 2 livros aqui, você vai saber tudo, literalmente tudo a respeito do Elvis. Então você não pode perder essa oportunidade. Pode comprar que eu garanto. Bom, agora que você já sabe disso, você também precisa saber, cara, que esse disco aqui, que ele foi gravado inclusive em Nashville, né? Você sabe que é a capital mundial da country music. Esse disco, ele traz ótimas canções, cara, como belas baladas tipo 20 Days and 20 Nights. Tem uma outra canção linda chamada How the Web Was Woven, e tem Just Pretend. E essas baladas, cara, elas fazem um contraponto muito legal com o astral mais grandiloquente de canções como Stranger in the Crowd, e principalmente com a gravação ao vivo da clássica You've Lost That Love Feeling, e na pungente e espetacular versão de Bridge Over Troubled Water, que é aquele grande sucesso da dupla Simon and Garfunkel. Então, assim, esse disco aqui é incrível, cara. E ainda tem soul music. Cara, com trompas, inclusive, numa canção linda, intitulada The Next Step is Love. É um ótimo disco, só que também foi criminosamente subestimado pela crítica e por grande parte do público. O outro álbum muito legal que ele gravou nessa fase foi em 1975, o Promised Land, contendo canções das mesmas sessões de gravação do final de 1973 e que foram lançadas em 1974 num disco igualmente bom, intitulado Good Times, que eu tô atrás desse disco. Toda vez que eu vejo esse disco é meio chato de achar, toda vez que eu vejo esse disco está em mau estado de conservação. Eu ainda vou conseguir encontrar uma cópia, principal, né, preferência importada, do Good Times, que está faltando aqui para minha coleção. Mas enfim, dessas sessões saíram 73, né? Uma parte saiu no Good Times e a outra parte saiu nesse disco aqui, que foi batizado a partir da extraordinária versão que o Elvis gravou nesse disco de uma ótima canção do Chuck Berry, justamente a Promised Land. Inclusive, essa versão que ele fez é tão roqueira quanto a original, cara. E tem também lindas baladas com acento country, como It's Midnight e Help Me. E tem uma canção sensacionalmente swingada e orquestrada, intitulada If You Talk in Your Sleep, que mostra que o Elvis não havia abandonado totalmente a soul music, como os críticos tinham escrito na época. Depois tem esse outro disco aqui, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o Elvis Today, de 1975. Tá? Embora esse disco não traga uma abordagem diferente do que o Elvis mostrou nos outros discos, cara, o fato da faixa de abertura ser um southern rock sensacional, musculoso, Trouble, Trouble. Toda vez que eu ouço essa música, vem um sorriso extra na minha cara. Além disso, grande parte das canções ao longo desse disco, na verdade, são deliciosas versões, vamos dizer assim, de originais de outros artistas, como
as baladas lindas, cara. Tem uma chamada And I Love You So, do Don McLean, e tem também a clássica Green Green Grass of Home, que é um clássico que acabou ficando eternizada na voz do Don Jones. Tem também uma country music muito legal intitulada Fairy Tale, que era das Pointer Sisters, que era um grupo vocal muito legal. Tem também uma canção absurdamente animada que é I Can't Help, que é do cantor country americano Billy Swan. Então, assim, é um disco muito legal. O Elvis, inclusive, aqui, ele nem esqueceu de colocar mais uma pitada de R&B and soul numa música belíssima, intitulada Shake a Hand. E no country, quase rockabilly, de uma canção intitulada Susan When She Tried, que era do grupo Statler Brothers, que é sensacional. Ainda hoje, esse disco aqui, o Today, é um ótimo disco. Aliás, tanto o Today quanto o From Elvis in Memphis, eu tenho essas versões expandidas. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, porque na verdade são edições duplas que vem um monte de bônus, cara. É incrível aqui. Eu recomendo muito, se você ainda se interessa pelas edições físicas dos discos, olha que legal, né? Eu recomendo muito essas duas edições aqui, vale muito a pena. E para terminar as minhas indicações aqui, eu quero trazer e dizer que esse disco aqui também é criminosamente subestimado, que é o From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee, um disco de 1976, cara. E esse disco, eu repito, para mim é um dos discos centrados na country music mais injustiçados que o Elvis gravou, cara. E muitas das críticas que ele recebeu, esse disco aqui, tinha muito mais a ver com as críticas à aparência que o Elvis tinha nessa época e da voz dele, você tá entendendo? Então, isso acabou afastando muita gente de ouvir esse disco aqui, cara. E embora o disco tenha essa capa aqui, ó, e o aviso que ele foi gravado ao vivo, na verdade esse disco foi gravado ao vivo, né? Só que no estúdio em que o Elvis tinha na mansão dele, Graceland. E ele gravou isso aqui ao vivo com a banda, só que sem plateia. E mesmo assim, cara, esse aqui é um belo álbum, cara. Porque tem um Southern Rock bem legal, intitulado For the Heart. Inclusive, caberia até no repertório do Lynyrd Skynyrd, pra você ter uma ideia. E essa canção, ela está ao lado de outras belas baladas. Tem inclusive uma balada tipicamente dos anos 50, intitulada Hurt, que abre o disco. Tem uma outra balada orquestral linda chamada I'll Never Fall in Love Again, e tem também uma versão muito delicada de Solitaire, que na verdade era um clássico do Neil Sedaka e que ficou a canção famosíssima na voz dos Carpenters, né? Então esse aqui é outro disco subestimadíssimo. Pois bem, meu amigo e minha amiga, neste vídeo aqui eu quero mostrar para você, cara, que essa fase Las Vegas do Elvis, né, muito criticada e até mesmo ridicularizada, rendeu discos muito bons. Aqui nos comentários, coloca aqui o que você achou desses discos que eu mostrei aqui, né? Se você ouviu na época e hoje você ouviu e tem uma impressão diferente, coloca aqui os seus comentários, tá bom? Não esquece também de fazer a sua inscrição aqui no canal, clicar aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso clube de membros VIP, e não deixe, sério, não deixe de adquirir a segunda parte da biografia do Elvis, que é essa aqui, ó, Amor Descuidado, que é um dos livros mais espetaculares que eu li até hoje. Eu recomendo, tá? E aí você adquire o primeiro, né, que é o Último Trem para Memphis, e esse aqui, o segundo, e você vai ter a biografia mais rigorosa, espetacular e cheia de histórias inacreditáveis, algumas bem escabrosas, que você pode imaginar a respeito do Elvis. Eu tenho certeza que você vai ficar espantado em saber de tudo isso, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos, e até a próxima.